Os buracos negros são um dos fenômenos mais enigmáticos e sinistros do universo. Eles podem engolir estrelas e planetas inteiros, distorcendo a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas e se a Terra, nosso planeta natal, fosse pega pelas garras do horizonte de eventos de um buraco negro? O que veríamos antes do fim inevitável? Vamos conferir, ok? Então, um buraco negro é como o valentão do parquinho. É uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. É como o Houdini, ao contrário. Assim como os flocos de neve, cada buraco negro é único. Cada um tem sua própria massa, rotação e carga. E eles também existem em tamanhos diferentes, como se fossem calças. Pequeno, slim, regular e husky, ou algo assim. De qualquer forma, existem 4 tamanhos. Os menores buracos negros são os de massa estelar. Eles nascem quando uma estrela enorme fica sem energia e se dobra sobre si mesma. Eles são como os chihuahuas do mundo dos buracos negros. Podem ser minúsculos, mas são mal-humorados. Eles devoram a matéria próxima como um filhote de cachorro faminto, e mesmo o menor deles é 3 vezes mais massivo que o nosso Sol. Em seguida, temos os filhos do meio dessa família cósmica. Os buracos negros de massa intermediária. Eles são grandes demais para nascerem de estrelas que entraram em colapso. Os cientistas acreditam que eles podem ser criados quando vários buracos negros se fundem em um só. E embora não consigam dominar as galáxias, pelo menos podem engolir algumas estrelas próximas. Que bom para eles, né? Mas você sabe quem pode dominar uma galáxia? Os enormes monstros do nosso universo, os buracos negros supermassivos. Eles são os gigantes com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a do nosso Sol. E eles desempenham um papel crucial no crescimento e na formação de suas galáxias hospedeiras. Por fim, existem os buracos negros ultramassivos. Confia em mim, você não consegue nem imaginar o tamanho e a massa deles. Esses objetos cósmicos assustadores e sinistros são extremamente raros, mas os que conhecemos podem devorar galáxias inteiras, como o Pac-Man. Então, o que acontece se você chegar muito perto de um buraco negro? Ou melhor, o que você veria em seus últimos momentos? Bom, primeiro, você chega a um horizonte de eventos. É como um ponto sem volta. Um limite invisível que marca a borda de um buraco negro. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Por exemplo, o tempo começa a ficar mais lento. Não para você, mas para uma pessoa de fora que observa de uma distância segura. Se você estivesse caindo em um buraco negro, não sentiria nada diferente. Mas se estivesse observando outra pessoa cair no buraco negro, você a veria desacelerar e, por fim, congelar no tempo, como em um vídeo pausado. Ao se aproximar ainda mais, você começaria a ver algumas coisas bastante alucinantes. A gravidade faria com que a luz ao seu redor se curvasse e distorcesse, criando uma espécie de efeito de espelho. Você pode até ver um halo de luz ao redor do buraco negro, conhecido como anel de fótons, ou jatos de partículas de alta energia saindo dos polos do buraco negro. Na verdade, é possível chegar bem perto de um buraco negro sem sentir nenhum efeito importante. É só quando você cruza o horizonte de eventos que não há como voltar atrás. Já era. Depois de cruzar esse limite, você não conseguirá ver nada. Para a pessoa que o observasse de fora, seria como se você tivesse desaparecido de repente. Enquanto isso, você pode começar a sentir como se estivesse sendo esticado como um espaguete. Isso ocorre porque a gravidade é tão forte que está puxando você em diferentes direções ao mesmo tempo. Existe até um termo científico para isso, chamado espaguetificação. Agora que você está dentro de um buraco negro, está de cara com a singularidade. Trata-se de um ponto de densidade infinita em seu centro, onde toda a matéria é esmagada em um único ponto. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de fósforos minúscula. Tudo é esmagado até ficar o menor possível. O que significa que é hora de dizer adeus, eu acho. E se tudo isso parece assustador, aqui vai mais um fato incrível. Os buracos negros não são nada raros. Na verdade, há um no centro de cada galáxia, incluindo a nossa Via Láctea. Então, isso significa que seremos eventualmente sugados para dentro dele? E se sim, como exatamente isso aconteceria? Bom, vejamos. Imagine um buraco negro se aproximando do nosso sistema solar. Em um primeiro momento, ele parece nada mais do que um pequeno ponto à distância. Mas à medida que se aproxima, a sua atração gravitacional começa a causar estragos ao redor.
os planetas começam a se desviar de seu curso, os asteroides são lançados no esquecimento e os cometas são quebrados em 1 milhão de pedaços. Em breve, ele inevitavelmente chegará à Terra. Primeiro, a atmosfera do nosso planeta seria puxada em direção ao buraco negro, provocando uma enorme tempestade de vento, e haveria ondas enormes nos oceanos, com a própria água sendo distorcida pelas forças gravitacionais. Imagine ver os mares e oceanos sendo esticados. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento do ferro fundido no núcleo do planeta. Mas agora, as forças de maré extremas do buraco negro interromperiam esse movimento, fazendo com que o campo magnético enfraquecesse e se distorcesse. Tudo isso causaria terremotos e erupções vulcânicas maciças à medida que a crosta e o manto do planeta fossem separados. Toda a infraestrutura e tecnologia seriam completamente destruídas. Prédios, pontes e estradas seriam destruídos. Ok, vamos apertar o botão de pausa. É muito assustador, né? Não, mas não se preocupe. Você nem iria ver tudo isso, porque você teria sentido os efeitos do buraco negro muito antes. De volta ao futuro. Nós perderíamos nosso campo magnético antes mesmo de tudo começar a entrar em colapso. E isso significa que não apenas o tempo e o clima se tornarão terríveis, mas também estaremos expostos a uma radiação extrema. Esses raios gama e o calor do buraco negro poderiam mudar drasticamente nosso planeta. Diga adeus a toda a nossa bela natureza. Pelo menos a miséria adora a companhia. Não seremos os únicos afetados por um buraco negro, o que provavelmente é ainda pior. Quando esse monstro engolir todo o sistema solar, ele consumirá quase tudo. Um efeito imediato seria o rompimento das órbitas de asteroides, cometas e todos os outros corpos. Os planetas começariam a se deformar e esticar, suas superfícies se deformando como metal derretido. O próprio Sol seria afetado, com sua superfície se contorcendo como um pedaço de massa. E sim, é assustador imaginar tudo isso. Mas agora, respire e relaxe, porque nada disso vai acontecer. Suas chances infinitesimais de ganhar na loteria são ainda maiores do que as de a Terra ser engolida por um buraco negro. O buraco negro mais próximo do nosso sistema solar é chamado Gaia BH1. Descoberto por cientistas em 2022, ele se encontra em nossa própria galáxia Via Láctea a cerca de 1.600 anos-luz de distância da Terra. O Gaia BH1 tem cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol, o que o torna um buraco negro de massa estelar. Ele não é muito interessante por si só, mas a sua descoberta forneceu informações valiosas sobre o comportamento desses monstros cósmicos. Contudo, como você pode ver, até mesmo o buraco negro conhecido mais próximo está a mais de 1.000 anos-luz de distância. Eles se movem muito lentamente e nunca chegarão tão perto do nosso sistema para representar algum tipo de ameaça. Ei, mas você não disse que há um buraco negro no centro da Via Láctea? Isso não significa que ele acabará engolindo toda a nossa galáxia? Você pode perguntar. Talvez não com essa voz. Bom, não se preocupe. A resposta correta é não. O que está no centro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Talvez você se lembre dele por causa daquela foto borrada viral que circulou pela internet há alguns anos. Esse buraco negro é de fato muito grande e tem uma forte atração gravitacional, como 2 alunos da 8ª série apaixonados. No entanto, ele ainda é muito pequeno. Ele afeta apenas os objetos que estão próximos a ele. Os objetos na galáxia são todos muito grandes e se movem muito rápido para serem puxados por buracos negros. No entanto, eles ainda são objetos fascinantes para se estudar. Os cientistas ainda estão tentando desvendar os mistérios dos buracos negros. E mesmo que eles não sejam perigosos para nós, eles ainda são um grande lembrete do incrível poder do nosso universo. Agora, acho que vou voltar minha atenção para o incrível poder do chocolate. Um objeto que pesa bilhões de vezes a massa do nosso Sol deve ser fácil de encontrar, certo? Errado. Infelizmente, pode não ser tão simples assim, como no caso de um buraco negro perdido. Mas vamos viajar para o aglomerado de galáxias Able 2261, que abriga um buraco negro supermassivo em seu centro. Ou, pelo menos, é onde ele deveria estar. O principal problema é que esse fenômeno espacial gigante não está em lugar nenhum. Ora, esses objetos supermassivos são megamonstros que se agitam lentamente nos centros de suas galáxias de origem. Eles reúnem enormes nuvens de gás e poeira ao redor, o que os faz inchar em tamanhos que a mente humana não consegue imaginar.
Se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar, estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz e, ainda assim, causaria estragos por aqui. O nosso planeta, juntamente com outras coisas que compõem o sistema solar, seria puxado para a órbita do buraco negro e condenado a girar em torno dele por toda a eternidade ou mais. Quem sabe, não é mesmo? Portanto, é bom que esses monstros fiquem longe de nós no momento. Então, vamos ver o que aconteceu com esse supermassivo que fugiu daquele gigantesco aglomerado de galáxias a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de distância daqui. Os cientistas têm procurado por ele com a ajuda do Observatório Chandra de raios-x da NASA e do Telescópio Espacial Hubble, mas até agora, nenhum resultado. O principal problema de encontrar um buraco negro é que ele é escuro. E o espaço é, você adivinhou, escuro também. Portanto, não há nenhum tipo de contraste que possa ajudar os astrônomos a identificar um. Mas eles ainda não desistiram. Afinal, contam com muitas outras tecnologias para encontrar buracos negros, pequenos e grandes, na vastidão do espaço. Alguns desses métodos envolvem a observação das estrelas que os orbitam. Às vezes, é um sinal fraco de onda gravitacional produzido quando dois buracos negros colidem. Mas a técnica mais confiável é observar a poeira e o gás caindo para o seu destino. O fato é que esses objetos espaciais possuem uma gravidade insana. Portanto, as regiões do espaço ao redor deles geralmente são um pouco caóticas. Gás e poeira são puxados para o abismo sem fundo, comprimindo-se e aquecendo-se. Nesse processo, é liberada uma enxurrada de radiação de raios-x. Assim, os astrônomos procuram fontes extremamente brilhantes desses raios no universo. É provável que sejam os últimos suspiros de aglomerados gigantes de material antes de desaparecerem em um buraco negro. Então, por que os cientistas não conseguem encontrar essas assinaturas de raios-x deixadas pelo rebelde em Able 2261? Uma das coisas mais misteriosas sobre seu desaparecimento é que os radiotelescópios detectaram alguns sinais de plumas maciças de material superaquecido lançadas em algum momento nos últimos 50 milhões de anos. Elas foram provavelmente causadas por um grande buraco negro, que não se encontra em lugar algum atualmente. Portanto, no momento, só podemos jogar um jogo de adivinhação. Talvez dois deles, de tamanho médio, tenham colidido, empurrando o gigante recém-fundido para fora do centro da galáxia. As observações das estrelas nela mostraram um aglomerado de material denso a alguns milhares de anos-luz de distância do núcleo. Talvez seja o buraco negro em fuga, mas, infelizmente, nenhum sinal de raios-x está vindo dali. Ou ele ainda pode estar lá, em seu devido lugar. Mas, você sabe, dormindo. Se não receber um novo suprimento de gás e poeira, não terá nada para se alimentar. Como resultado, não pode liberar uma enxurrada de raios-x. Mas, novamente, a resposta "não perturbe, o buraco negro está dormindo agora" não é muito satisfatória, porque ele não está recebendo seu alimento espacial. O que aconteceu há 50 milhões de anos? O que é aquele aglomerado de material que está se afastando rapidamente do centro da galáxia? Tantas perguntas e nenhuma resposta até agora. Pelo menos sabemos como são os buracos negros. Bom, mais ou menos. Na verdade, é a sombra do horizonte de eventos de um desses monstros visível contra um material brilhante superaquecido que cai dentro dele. A primeira foto de um buraco negro apareceu em 2019, mas os dados para sua criação foram coletados em 2017. Uma equipe internacional composta por mais de 200 astrônomos levou 2 anos para montar a imagem. Podemos admirar esse incrível fenômeno espacial graças a uma vasta rede global de telescópios chamada Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplesmente EHT. Por que esse nome? O fato é que o horizonte de eventos é um ponto sem retorno nos arredores de um buraco negro. Não há como escapar das garras dele quando algo, por exemplo, matéria, radiação ou luz, atinge esse limite. De qualquer forma, para capturar a primeira imagem de um deles, os cientistas criaram um telescópio virtual que ficou tão grande quanto o nosso planeta, combinando a potência de 8 poderosos radiotelescópios. Mas não foi uma tarefa fácil. Os pesquisadores tiveram que apontar simultaneamente todos em uma ordem meticulosamente planejada, com a ajuda de relógios atômicos precisos ajustados em cada telescópio. Além disso, para minimizar as chances de chuva e mau tempo, eles até construíram os aparelhos em regiões super secas, como o deserto de Atacama, no Chile, e o Polo Sul. Em cada dia de observação,
O equipamento coleta cerca de 350 terabytes de dados, 10 vezes mais que a quantidade diária do grande colisor de Hadrons. Mas vamos falar mais sobre os buracos negros em si. Existem os estelares, menores, mas ainda mais perigosos do que seus pares supermassivos. Eles aparecem quando estrelas que esgotaram seu alimento estelar caem em si mesmas. Se uma já foi grande o suficiente, ela continua se comprimindo e se comprimindo mais um pouco e pronto! Nasce um buraco negro estelar bebê. Mesmo que eu chame esse de pequeno, ele ainda é de 5 a várias dezenas de vezes mais pesado que o Sol. Ao contrário de seus irmãos massivos, os hipotéticos mini-buracos poderiam ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Ainda assim, mesmo um minúsculo teria a massa de 1000 SUVs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Há cientistas que chegam a dizer que alguns passam pelo nosso planeta todos os dias. Há um buraco negro supermassivo bem no meio da nossa galáxia, a Via Láctea. Seu nome é Sagitários A, e ele é 4,3 milhões de vezes mais pesado que o Sol. E não, nós não seremos puxados para dentro dele. Sua distância para a Terra é de mais de 26 mil anos-luz, longe demais para ter qualquer influência sobre o nosso planeta. A propósito, recentemente os astrônomos descobriram que esse supermassivo pode estar vazando. Se isso for verdade, provavelmente significa que Sagitários A não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo, e o vazamento registrado pelos pesquisadores talvez seja o soluço dele enquanto engole nuvens de gás. Quem sabe devêssemos fazer esse bebê arrotar? Se algum dia você se encontrar perto de um buraco negro, prepare-se para o fato de que o tempo ficará significativamente mais lento. Isso pode funcionar se você não estiver ansioso para envelhecer. Só não se deixe levar para trás do ponto de não retorno. Outro perigo de ficar ao redor de um buraco negro é que ele pode começar a se comportar como um enorme vulcão galáctico. De tempos em tempos, esses objetos espaciais se inflamam, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. Isso abre furos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Os telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de fúria há muitos e muitos anos. E isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz de distância da Terra. A cratera, deixada para trás, que na verdade era um furo feito no gás quente do aglomerado, caberia em 15 galáxias da Via Láctea. Muito bem, acho que já vou. Tchau. Você já imaginou como seria ouvir o som de um buraco negro? Pois a NASA fez isso. Aqui está um buraco negro gritante, gritando no espaço. Eu pensei que no espaço ninguém conseguiria te ouvir gritar. Bem, deixe-me explicar. Usando um telescópio, a NASA examinou os movimentos de gás quente em um aglomerado de galáxias em 2002. Em seguida, eles converteram o que encontraram em uma sonificação. O som, como devo dizer isso educadamente, não era atraente, mas tudo bem. Afinal, você pode ouvir o ruído que o gás quente produz em um aglomerado de galáxias a 250 milhões de anos-luz de distância. Ei, você gostaria de ouvir o som que o gás produz aqui na Terra? Deixa pra lá. As ondas sonoras já existiam lá no aglomerado de gás, então os especialistas apenas as redimensionaram para o alcance da audição humana. Foi assim que converteram o que foi capturado pelo telescópio. O princípio é universal. Em nossa atmosfera, podemos ouvir coisas, pois as ondas de pressão se movem através de um meio como líquido ou gás. As ondas sonoras nessas galáxias também podem se mover, pois estão cercadas por gás. O que isso tem a ver com buracos negros? Bem, o que desencadeia essas ondas de pressão no aglomerado é um buraco negro gigante. Para ser mais preciso, é um buraco negro supermassivo que pesa milhões de vezes mais que o Sol. Os especialistas ainda não entendem completamente a relação entre os buracos negros supermassivos e os aglomerados que os cercam. Eles só sabem que esses dois evoluem juntos. Eles são interrelacionados. O aglomerado alimenta o buraco negro com matéria nova e assim por diante. E em troca, o buraco negro aquece o aglomerado. Isso é tudo o que sabemos. Isso me fez pensar no tamanho dos maiores buracos negros. Existem 4 tipos de buracos negros: estelar, intermediário, supermassivo e miniatura. Naturalmente, os maiores se enquadram na categoria de supermassivos.
O maior buraco negro do universo que descobrimos até agora é cerca de 66 bilhões de vezes maior que o Sol. Ele é um dos objetos mais brilhantes do universo. Os astrônomos continuam escaneando o espaço e encontrando novos buracos negros, mas você já se perguntou quando o primeiro deles foi identificado? Ele foi descoberto por diferentes pesquisadores independentemente em 1971. Os cientistas primeiro confirmaram que esses objetos se formaram a partir dos restos de estrelas massivas. Depois que um buraco negro aparece, ele então consome todos os objetos das proximidades. Aqui está uma rápida recapitulação de como esses objetos espaciais funcionam. A força gravitacional deles é super forte. Nada pode escapar de um buraco negro depois de cruzar o horizonte de eventos, pois ele devora tudo, assim como eu. É sério, até a luz fica presa dentro deles. O que é ainda mais legal e assustador é que as leis do espaço e tempo ficam distorcidas lá. Se você estivesse caindo em um buraco negro, perceberia que o tempo desacelera ali. Einstein explica isso em sua famosa teoria da relatividade geral. Em termos muito básicos, o tempo é afetado pela rapidez com que você se move em velocidades extremas. A NASA descobriu um buraco negro em rápido crescimento, mas não se preocupe, o mundo não está em perigo. Ele estava diante dos olhos dos astrônomos o tempo todo e fica em uma região de um campo celeste bem estudado. Os astrônomos dizem que esse buraco se formou 750 milhões de anos após o Big Bang. Você sabe, o nascimento do nosso universo. Então, por que os buracos negros são tão brilhantes? Bem, isso é um pouco irônico. Quando especifiquei esse fenômeno espacial, disse que os buracos negros são tão densos que até a luz fica presa neles. Mas pergunte a qualquer astrofísico e ele confirmará que os buracos negros estão entre os objetos mais brilhantes do espaço. Isso porque eles não existem sozinhos. Eles ficam no centro das galáxias e geralmente são cercados por nuvens de gás quente. E essas nuvens criam auras cósmicas ao redor dos buracos negros. Porém, devo mencionar que você não consegue ver um buraco negro diretamente. O que se vê são, na verdade, os efeitos que ele tem sobre o ambiente. Por exemplo, dá para ver objetos espaciais sendo dilacerados por um buraco negro. Lembra quando a primeira imagem da silhueta de um buraco negro foi compartilhada com o público em 2019? Prova, pessoal! Você realmente não veria o buraco negro se não houvesse um anel laranja. Por que o anel é laranja e não verde ou roxo? O círculo escuro dentro é a sombra do buraco negro. O laranja vivo do anel brilhante na imagem não é o tom real do gás. Estou meio de coração partido aqui. Ele é uma representação escolhida pelos pesquisadores para retratar o brilho das emissões. Um cientista explicou que a amarela é a emissão mais intensa, a vermelha é menos intensa e a preta tem pouca ou nenhuma emissão. Na faixa óptica, esse anel provavelmente pareceria branco, talvez tingido de azul ou vermelho. Espaguetificação é uma palavra real. Essa é uma habilidade surpreendente que os buracos negros têm. Se uma girafa caísse em um buraco negro, ela se esticaria em um longo fio parecido com um espaguete. Na Terra, as pernas da girafa estão mais próximas do centro da Terra, então elas são mais fortemente atraídas para a superfície do que a cabeça do animal. Essa regra funciona a favor do animal na Terra, mas funcionaria contra ele dentro de um buraco negro. Em um buraco negro, a gravidade extrema. Quanto mais as pernas da girafa se aproximassem do centro do buraco negro, mais a força da gravidade a alongaria. E quanto mais perto do centro a girafa chegasse, mais rápido suas pernas se moveriam. Mas a metade superior do corpo dela estaria mais afastada, então ela não se moveria em direção ao centro tão rápido quanto as pernas. Aí vem a espaguetificação. Dá pra comer isso com almôndegas? Não? Ok. A única diferença entre um buraco negro e o nosso Sol é que o centro do buraco é feito de material super denso. Ele fornece ao buraco negro um forte campo gravitacional que pode prender tudo, inclusive a luz. É por isso que não podemos vê-los. Você sabia que, teoricamente, se pode transformar qualquer coisa em um buraco negro? Por exemplo, se você encolhesse o Sol para aproximadamente 6 km de diâmetro, comprimiria a matéria dentro dele para um tamanho extremamente pequeno. Isso tornaria tão denso que nossa estrela se transformaria em um buraco negro. Você poderia fazer o mesmo com um planeta ou até mesmo com seu próprio corpo. Existe algo chamado buraco branco ou isso é apenas um mito? Os buracos brancos existem em teoria. Hipoteticamente, eles funcionam de maneira oposta aos buracos negros. Nada pode entrar neles. Os físicos pensam em buracos negros e brancos como yin e yang, ou os dois lados da mesma moeda. Para eles, um buraco branco se parece exatamente com um buraco negro que faz com que diferentes coisas saiam dele. Mas a existência de buracos brancos ainda não foi provada. E os buracos de minhoca?
Existem tantos filmes sobre buracos negros e buracos de minhoca. Quantos deles são baseados na realidade e quanto é ficção? Algumas pessoas acreditam que os buracos negros funcionam como buracos de minhoca. Você entra e sai em outra parte do universo. Como ainda temos muito a aprender e descobrir sobre física, ninguém pode provar que essa teoria está errada ou certa. A astrofísica diz que precisamos ter uma teoria sólida que unifique a relatividade geral com a mecânica quântica. Os buracos negros estão entre as maiores estruturas do universo, mas podem existir espécimes minúsculas. A massa do menor buraco negro que conhecemos é apenas 3 vezes maior que a do nosso Sol. Aparentemente, os buracos negros podem desaparecer. Stephen Hawking desenvolveu uma teoria da radiação de Hawking. Segundo ele, a radiação diminui a massa e a energia rotacional dos buracos negros. E, por fim, eles evaporam. Porém, esse processo ocorre muito lentamente, se não estivermos falando de pequenos buracos negros. Os astrônomos descobriram um buraco negro instável na galáxia vizinha. O que o torna especial é o fato de ser o primeiro buraco negro estelar adormecido fora de nossa galáxia. Esse tipo é difícil de observar, pois esses buracos não interagem muito com seu ambiente. Eles não emitem tanta radiação quanto os outros. Voltando aqui para a Terra, que tal os buracos das pias? Bem, é uma física diferente. No entanto, se você cruzar o horizonte de eventos, seu carro pode desaparecer inteirinho. Ops! Monstros sombrios e famintos vivem por todo o universo. Eles nascem quando estrelas massivas explodem no espaço. Buracos negros tão pesados quanto a Terra são tão grandes quanto uma bola de ping-pong. Eles não têm uma superfície, mas a sua gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela. Os buracos negros também não têm limites físicos como uma membrana. O horizonte de eventos, que está mais próximo de um limite típico, é um limiar que, após ultrapassado, é impossível sair dele. Para uma estrela, cruzar com um buraco negro normalmente termina em um espetacular show de luzes e sua destruição. Apenas uma estrela que os astrônomos conhecem conseguiu sobreviver a um encontro com um buraco negro tão pesado quanto 400 mil sóis. Isso aconteceu em uma galáxia a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância da Terra. Astrônomos com equipamentos realmente poderosos notaram rajadas de raio-x que atingiram o espaço a cada 9 horas. Eles pensaram que deviam ser sinais do Mayday de uma estrela presa por um abismo cósmico. A estrela era uma gigante vermelha média quando conheceu seu amigo pela primeira vez. Quando eles ficaram muito próximos um do outro, o monstro espacial faminto não conseguiu resistir à tentação e beliscou sua convidada. Quando isso foi feito com as camadas externas de hidrogênio da estrela, tudo o que restou foi o núcleo da estrela. Eventualmente, a pobre coisa se transformou em uma anã branca, mas por algum motivo, o monstro espacial gigante não conseguiu terminar a refeição e prendeu em sua órbita para mais tarde. Desde então, a agora anã branca está viajando em voltas de 9 horas. Ela fica longe o suficiente do buraco, então não vai cair ou ser engolida. Sua jornada não está sendo muito boa. Por causa da gravidade, o caminho orbital está em rotação constante. Após 2 dias, se assemelha a um padrão de espirógrafo. À medida que o buraco negro continua se alimentando dela, a estrela continua perdendo sua massa e crescendo de tamanho. Sua própria órbita está se tornando cada vez mais circular. Os cientistas acreditam que um dia ela será capaz de se afastar de seu amigo malvado e se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter em 1 trilhão de anos. Isso é 70 vezes mais tempo do que a existência do universo até agora, então pode nunca acontecer. Só a Via Láctea tem centenas de milhões de buracos negros e há muitos mais além dela. Eles podem se alimentar de outras estrelas e liberá-las em outras galáxias. Os telescópios que existem atualmente podem não ser fortes o suficiente para localizá-los. A maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, tem buracos negros supermassivos no centro. Eles podem ser bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Outros de sua espécie têm apenas 3 vezes a massa do Sol. O buraco negro mais próximo da Terra foi localizado a 1000 anos-luz de distância, logo ali na esquina em termos galácticos. É um sistema estelar que se pode ver a olho nu. Os cientistas o descobriram quando notaram uma estrela se comportando de maneira estranha. Era uma gigante rotacionando muito rápido. Eles adivinharam que devia ter um companheiro gravitacional poderoso. Os buracos negros mais famintos que os astrônomos já avistaram pesam até 34 bilhões de sóis e são cerca de 8.000 vezes maiores do que o que está no centro da Via Láctea e comem o equivalente a um Sol todos os dias. Às vezes, os buracos negros até devoram outros de sua espécie que por acaso estejam muito próximos deles.
Antes de entrar em uma nave espacial para escapar para alguma galáxia segura sem buraco negro, aqui estão algumas boas notícias. Mesmo que sejam supermassivos, eles não têm um raio grande o suficiente para destruir a Terra. E é seguro observar a distância, mesmo o mais faminto deles. Nenhum buraco negro deve se aproximar do nosso planeta mais do que o Sol pelo tempo de existência do universo multiplicado por 10 bilhões de vezes. No caso improvável de uma dessas coisas assustadoras passar por Netuno, poderia afetar a órbita da Terra, e isso não seria bom. Teoricamente, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro. A única diferença entre ele e o Sol é o material de que seus centros são feitos. É incrivelmente denso nesses enormes monstros espaciais. Na realidade, existe apenas uma maneira conhecida de fazer um buraco negro. Tem que ser o colapso gravitacional de uma estrela supermassiva, 20 a 30 vezes a massa do Sol. Então o Sol nunca, jamais se tornará um buraco negro. Contudo, se isso acontecesse e a antiga estrela mantivesse sua massa, ela ainda teria o mesmo poder gravitacional. A Terra ainda continuaria girando ao seu redor e não seria puxada para dentro. Sua órbita também permaneceria como está. O único grande problema seria a falta de luz solar. Na realidade, o Sol não é massivo o suficiente para tal transformação e eventualmente se tornará uma anã branca. Um buraco negro nunca vai comer uma galáxia inteira no almoço. Existem cerca de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Apenas cerca de 0,1% de todas as estrelas que já se formaram acabará se tornando buracos negros. O sempre faminto monstro supermassivo, localizado bem no meio de uma galáxia, tem um alcance gravitacional impressionante, mas mesmo isso não seria suficiente. Ele já comeu a maioria das estrelas que estavam perto dele. Já pesa alguns milhões de sóis, e então não pode crescer muito, mesmo se continuar comendo estrelas como o Sol. As galáxias continuarão se chocando umas com as outras e os buracos negros continuarão crescendo e se fundindo. Mas porque o universo já é enorme e continua em expansão, essas colisões e fusões não durarão para sempre. Os buracos negros viajarão por este enorme espaço como estrelas intergalácticas. Eles nem mesmo serão capazes de comer a matéria escura na periferia das galáxias. Eventualmente, todos os buracos negros morrerão, mas isso demorará muito, muito tempo. Se você se tornar um explorador espacial e viajar para longe o suficiente para encontrar um buraco negro e cair em um, sua vida não terminará instantaneamente. Mas as coisas serão muito complicadas. A maneira como você percebe o espaço e o tempo mudará, e sua realidade se dividirá em duas. Em uma delas, você deixaria de existir. Na outra, você viveria e entraria no buraco ileso. Quando você for mais fundo dentro do buraco, notará o espaço se tornando cada vez mais curvilíneo. O centro do buraco é infinitamente curvo. É chamado de singularidade. As leis da física baseadas nas ideias de espaço e tempo não têm poder aqui. Em um buraco grande o suficiente, milhões de vezes mais massivo que o Sol, as coisas seriam perfeitas para você. E você continuaria em queda livre sem sentir a gravidade. Você poderia continuar caindo e caindo no vazio total, até chegar à singularidade, e não teria chance de se mover na direção oposta. Lá, espaço e tempo trocam de papéis. O tempo está constantemente puxando você para a frente na Terra, mas de forma figurativa, e faria isso fisicamente dentro do buraco. Em um buraco menor, a força da gravidade seria mais forte em seus pés do que na sua cabeça. É por isso que você passaria pela espaguetificação. É assim que os cientistas chamam o processo quando você comprime horizontalmente e estica verticalmente como espaguete devido à gravidade insana do buraco negro. Por falar em espaguete, como os buracos negros seriam em um jantar italiano? Porque assim que a sua massa passar pelo horizonte de eventos, você é espaguetificado. E ali dentro é como se estivesse em um cannelloni. Nossa, agora estou com fome. Enquanto isso, se você tivesse um companheiro de viagem espacial que por algum motivo não tivesse caído no buraco negro, tudo pareceria diferente para ele. Ele veria você se esticar e crescer, como através de uma enorme lente de aumento. Quanto mais perto você chegasse da borda do buraco, mais pareceria estar se movendo em câmera lenta. E então você congelaria e as chamas o cercariam. Você estaria em 2 lugares ao mesmo tempo, vivendo destinos diferentes, mas ainda haveria apenas uma cópia de você. É assim que os buracos negros nos ensinam que nada é real. A realidade pode ser diferente para pessoas diferentes. Alguns cientistas acreditam que todos vivemos dentro de um enorme buraco negro. Tudo no universo começou com o Big Bang, mas há uma teoria que diz que também houve algo antes disso. Seria uma semente super densa que tinha toda a massa e energia do universo concentradas nela,
quase tão pesada quanto 1 bilhão de sóis. Era 1 trilhão de vezes menor do que qualquer partícula que os humanos possam observar. Essa semente poderia ter nascido dentro de um buraco negro. Se você acredita que existe mais de um universo, os buracos negros também podem servir como portas entre esses universos. Pode ser como uma raiz compartilhada por 2 árvores. Não é possível ver buracos negros diretamente porque eles não emitem nenhuma luz. Os cientistas costumavam ser capazes de identificá-los apenas pelo que eles faziam ao seu redor. Quando mais de 200 cientistas de todo o mundo trabalharam juntos, conseguiram tirar as primeiras fotos daquela estranheza espacial. Os equipamentos que eles utilizaram, somados, teriam o poder de um telescópio do tamanho da Terra. Quer dizer que você está embarcando em uma viagem para um buraco negro? Então precisará de muitos mantimentos, pois o buraco negro mais próximo está a 1011 anos-luz de distância. Essa pérola negra, chamada HR6819, foi encontrada num sistema solar. Ela estava escondida em órbita com 2 outras estrelas, que você pode ver a olho nu. Os cientistas estudam esse sistema desde os anos 80, mas no último inverno ele revelou seu principal segredo. Esse buraco negro em particular é considerado relativamente pequeno, mas apesar disso, sua massa é 4 vezes maior que a do nosso Sol e fica a 2.500 anos-luz mais perto da Terra do que o buraco negro mais próximo. Mas não se preocupe, para as pessoas a distância de 1.000 anos-luz é inalcançável. Por exemplo, se fôssemos fazer uma simulação em que a distância da Terra até o Sol fosse de apenas 0,12 centímetros, você teria que viajar cerca de 6,4 quilômetros para chegar a este buraco negro. Mas nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100.000 anos-luz de largura. Portanto, a distância de 1.011 anos-luz não parece tão longa em comparação. Mas antes de se jogar nesse gigante escuro, vou tentar desencorajá-lo. Um buraco negro é um lugar no espaço-tempo onde nada pode sair de sua órbita. Nenhuma partícula, radiação eletromagnética ou mesmo fótons de luz podem fugir de um buraco negro. Portanto, você deve entender que uma viagem para um objeto tão perigoso quanto esse é uma passagem só de ida. E a forma como os buracos negros surgem é incrível. Quando uma estrela fica sem combustível, ela entra em colapso sob seu próprio peso e se torna um buraco negro, assim como o supermassivo na galáxia Messier 87. Sua massa é 7 bilhões de vezes maior que a do Sol, e ele foi descoberto pelo telescópio de Horizonte de Eventos em abril de 2019. Ok, muito bem. Vejo que você já comprou uma passagem para uma nave espacial mais rápida que a luz. Como não há reembolso e ninguém quer perder dinheiro, é hora de se preparar para a viagem. Fique à vontade para deixar sua bagagem em casa. 3, 2, 1 e lá vai! Você está deixando a órbita da Terra, dizendo adeus à Lua. Não se esqueça de agradar Plutão, dizendo que ele é sim grande o suficiente para ser um planeta. Então, passa pela estrada do espaço escuro e aqui está sua parada, o buraco negro. Vista seu traje, pois é hora de ir para o espaço sideral. A primeira coisa que vê é o horizonte de eventos. O campo gravitacional de um buraco negro curva a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos é como um croissant para quem olha. Depois de atingir o local, você não poderá mais voltar atrás. É possível notar que há algum tipo de caos neste anel. Algumas luzes se movem em direções diferentes. Isso acontece porque se obtém um efeito de espelho, mas ainda não sabemos o que há dentro do buraco negro. Então sua decisão é enviar um drone primeiro. O campo de gravidade do buraco negro rapidamente atrai esse carinha metálico. Assim que ele entra no horizonte de eventos, o corpo dele começa a mudar de forma, se torna alongado como um fio de espaguete. E quanto mais perto chega do centro do buraco negro, mais longo fica. Você também percebe que o drone diminuiu o movimento e se aproxima gradualmente do centro do buraco negro. Esse é outro efeito deste monstro espacial. A imensa massa do buraco negro curva não apenas o espaço, mas também o tempo. Se você pendurar um relógio próximo a um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que no primeiro, o ponteiro dos segundos quase não se move, enquanto um dia inteiro se passa na Terra. E quanto mais massivo for o buraco negro, mais forte será o efeito da desaceleração do tempo. Teoricamente, se você tem uma nave espacial que pode superar a gravidade de um buraco negro, pode voar até ele e esperar alguns segundos. Durante esse tempo, seus amigos na Terra viveriam uma vida inteira. A lanterna em cima do drone ficou vermelha.
Essa mudança de cor aconteceu pelo mesmo motivo. Os relógios que ficam mais ao fundo em um poço gravitacional andam mais devagar quando observados de fora. Isso também afeta o comprimento de onda do fóton. Vemos a luz vermelha, pois ela tem um comprimento de onda mais longo do que qualquer cor no espectro visível. Todas essas coisas realmente aconteceram com o drone em uma fração de segundo, mas pareceu lento para você por causa da distorção do tempo. Muito bem, é hora de entrar no buraco negro. A preparação final é o seu traje que o protegerá da radiação Hawking. Ela é criada pelos buracos negros devido aos efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. A radiação Hawking reduz o peso deles. Portanto, se o buraco negro não absorver mais massa de objetos próximos, ele fica menor e simplesmente desaparece. Ah, sim, e também é mortal, mas a radiação Hawking pode transformá-lo em cinzas e você perderia a chance de vê-lo por dentro. Ok, agora vamos fazer aquilo para o qual você viajou 1011 anos-luz. Um grande salto e você entra no campo gravitacional do buraco negro. Esse é o ponto sem volta. Mas sua distância o permite definir uma órbita estável, para que possa girar em torno do buraco negro, assim como a luz ao redor da Terra. Um pouco mais alto e você será lançado ao infinito. Um pouco mais abaixo e será arrastado para o buraco negro. Então, teoricamente, os planetas poderiam existir a essa distância e ser até mesmo habitados, se houvesse as condições necessárias. Alguns minutos depois, e você está se aproximando do horizonte de eventos. Olhe para baixo! Seu corpo está tão comprido! Você agora é um espaguete! Olhe à sua volta! As estrelas estão ficando azuis! Isso é chamado de desvio para o azul gravitacional. Conforme sua queda em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, fornecendo-lhes energia. Os comprimentos de onda deles vão ficando mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis e tudo começa a ficar azul. Agora você está fora do horizonte de eventos, e a única coisa que consegue ver é um feixe redondo de luz azul acima, mas logo vai parar de ver até mesmo isso. Então, você sobreviveu ao forte campo gravitacional de um buraco negro e a radiação Hawking não o queimou até virar cinza. E está agora no coração do objeto mais misterioso do universo. Está sentado na primeira fila, mas a visão não é tão impressionante. Esse é o lugar mais escuro em que já esteve. Mesmo as leis comuns da física simplesmente param de funcionar aqui. Teoricamente, o tempo passa tão devagar que seu planeta natal não poderia mais existir. E um novo buraco negro pode aparecer no lugar do nosso Sol. E você viverá exatamente enquanto houver oxigênio suficiente na sua vestimenta. Mas e se esse objeto cósmico for na verdade um buraco de minhoca que leva a outro lugar no universo? Essa é uma teoria conhecida, mas os cientistas ainda não podem confirmá-la. No entanto, se for verdade, depois de um tempo você verá uma luz azul novamente. Agora experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Depois de deixar a singularidade, o que significa o coração do buraco negro, estará no horizonte de eventos. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. É possível sentir o tremor e o calor da radiação Hawking. Mas então, você é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Você está em contato com uma forma de vida desconhecida? Ou as condições lá serão intoleráveis para um ser humano? Ou talvez vá não para outro lugar no espaço, mas para um universo paralelo? Essa teoria também existe. Segundo ela, os buracos negros são portais para outras dimensões. Simplificando, existem infinitas cópias do nosso universo. Cada vez que você se depara com uma escolha, seu gêmeo do outro universo escolhe outra coisa. Mas vamos deixar isso para filmes fantásticos. No momento, uma viagem até um buraco negro é simplesmente impossível para a humanidade. Não podemos chegar nem até o mais próximo. Mas um dia aprenderemos mais sobre a natureza desses objetos espaciais. E talvez esse conhecimento impulsione a humanidade e nos transforme em uma civilização multigaláctica.